pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Aproveitando, se você curte podcast, deixe uma review pra gente lá na Apple Podcasts. E se você não tem um iPhone para fazer isso, é só ir no Spotify e seguir a gente por lá. E lembrando que esse episódio também está disponível no YouTube. Então, se você está escutando a gente e quer enxergar a gente, muita gente fica com essa vontade, agora vocês podem fazer isso. É só ir lá no canal no YouTube. Eu tô aqui falando pra câmera, dando um oizinho pro pessoal que tá vendo a gente. Procura por Laura Perucchi no YouTube para ver eu e a minha convidada de hoje, que é a Esther Hoff Santiago, que mora em Washington, D.C., ela é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio, tem mestrado e doutorado na área de imunologia. A carreira da Esther sempre foi direcionada e construída especificamente para ser uma cientista. A profissão dela é tão especializada que para passar em um concurso na área hoje em dia não basta ter doutorado, precisa de um plus. Foi por isso que ela resolveu fazer o pós-doutoramento nos Estados Unidos, que seria uma grande oportunidade para ela enriquecer o currículo, além das vantagens múltiplas de se ter uma vivência no exterior e aprender uma nova língua com fluência. E dentre outras coisas que a Esther vai compartilhar com a gente nessa jornada, tem o fato de que ela, como mulher, tomou decisões difíceis, digamos assim, para seguir o seu sonho. Coisas que, se ela fosse um homem, ela não teria que lidar, eu tenho certeza. Bom, Esther, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter enviado a tua história e por ter topado participar do podcast. Eu que agradeço, Laura. Nossa, é um prazer participar do seu podcast. Eu sempre escuto você e eu acho as histórias muito legais. Agora tu tá aqui para contar a tua história. Bom, vamos começar lá do começo, né? Tu fez o teu pós-doc num dos principais institutos de pesquisa do governo americano e foi um período de grande crescimento para ti. Foi lá em 2006 que tu veio para cá, né? Eu queria que tu contasse como que surgiu essa ideia, essa vontade de vir para cá e depois também que tu deixasse talvez alguma dica que tu queria ter recebido, né? Porque essa coisa de pesquisa científica interessa muita gente. E tem sempre algum conselho, né, na aplicação ou quando tu tá procurando, mas conta pra gente como que surgiu essa ideia de formar, fazer mestrado, doutorado e ainda vir para uma próxima fase. Então, eu sempre quis ser cientista, né, sempre quis ser pesquisadora. Não basta você ter mestrado e doutorado, hoje em dia você precisa ter o pós-doutorado também. Isso para conseguir passar numa instituição de pesquisa. Eu resolvi fazer o pós-doutoramento no exterior, né? Eu poderia ter feito no Brasil também, mas eu queria e meu marido, a gente queria ter uma experiência de vivência, né, internacional, aprender a falar a língua, quer dizer, a gente sabia inglês, mas nosso inglês era muito instrumental, né, assim, para a área. Então, eu queria ter uma fluência de falar inglês, né? E, inclusive, eu descobri que eu não sabia falar nada quando eu cheguei aqui, porque é um choque, assim, você não entende o sotaque das pessoas, é super complicado. Depois de 6 meses, parece que ligou, né, um botãozinho na cabeça e deu certo. E eu imagino que quando a gente tá... Até uma coisa que eu acho que eu nunca falei com nenhuma das outras convidadas, que eu tive várias já, né? Já deve ter escutado, que vieram fazer pesquisa científica. Mas uma coisa que até a gente nunca falou é que deve ser muito mais complicado quando tu vem pra fazer esse tipo de atividade, né? Porque a linguagem acadêmica, científica, ela é mais rebuscada também, né? Do que o inglês que a gente fala na rua, no supermercado, né? Com certeza. Então, e aí, como que eu consegui, né, fazer o pós-doutoramento aqui? O meu orientador, ele sempre teve vários contatos internacionais. Inclusive, na minha área, isso é muito comum, sabe? Os grupos de pesquisa do Brasil, eles interagem muito com grupos de pesquisa internacional. Então, a gente entrou em contato com um pesquisador que eu gostava demais, eu sempre li os artigos dele, sabe? Ele tinha um trabalho, assim, muito completo na área que a gente pesquisava, sabe? E aí o meu orientador entrou em contato com ele, falando que, assim, eles já tinham se encontrado em congressos, né? Esse pessoal, assim, eles se conhecem bastante.
esse meu orientador mandou um e-mail perguntando se esse pesquisador me aceitaria, né? E mandando meu currículo e etc, falando que eu era uma boa, né, uma boa aluna e tal. E aí o Phil, né, que é o meu orientador agora, ele me aceitou. Tu veio com bolsa, essas coisas? Como que foram as condições que tu veio? E tu veio direto para Washington DC, né? Eu vim com bolsa. O NIH, né, o National Institutes of Health, eles têm um programa de pós-doc, inclusive tem muita gente do exterior que vem para cá, e eles dão bolsa para os cientistas, né? Então eu vim com bolsa daqui, porque às vezes você pode vir com bolsa do Brasil também, mas no meu caso foi Sim. bolsa daqui. E aí, o teu marido veio contigo? Como é que foi essa experiência e quanto tempo tu ficou aqui? Então, aí a gente resolveu fazer junto, né? Então, ele conseguiu um pós-doutorado num laboratório e eu consegui no outro. O dele foi lá na George Washington University e o meu foi no NIH. Como foi pra ti esse período morando nos Estados Unidos? Já tinha tido alguma vivência fora do Brasil? Eu tinha não de morar fora não, mas eu tinha vindo aqui porque 2 anos antes, o meu marido tinha vindo para cá fazer uma parte do doutorado dele. Ele fez um sanduíche, né? Ele ficou 2 meses aqui. E aí eu vim só visitá-lo por não, foram 2 semanas. E aí eu me encantei, né? Porque eu cheguei na época da Cherry Blossom. E, sim. e assim, eu amei o lugar e tal. Fui conhecer o NIH, essas coisas. Morou 2 vezes aqui, né? Tipo, essa é a tua segunda vez que tu tá aqui nos Estados Unidos. Como foi essa tua primeira vivência morando nos Estados Unidos? Então, como ele já tinha estado aqui 2 meses e eu já tinha estado aqui 2 semanas, nessa época ele procurou uma igreja brasileira, uma igreja só de brasileiros que tem aqui na área, né? E a gente ficou conhecendo muita gente, porque o mais legal é que quando você está no exterior, as pessoas elas não têm muita família, né? Elas estão aqui assim para trabalhar, né, e tal, para estudar. Acaba que os amigos viram a tua família, sabe? Então a gente meio que foi muito fácil criar intimidade com todo mundo, sabe? E a gente fazia tudo junto, né? Mas assim, não foi difícil adaptar, foi ótimo. Assim, eu confesso que a única coisa que pegou mesmo foi o frio. Vocês acabaram engravidando e tendo uma filha. A menina de vocês nasceu nos Estados Unidos ou ela nasceu no Brasil? Sim, ela nasceu aqui. E aí, quando terminou o pós-doutorado, vocês voltaram ao Brasil, depois de 5, 6 anos? E enquanto vocês estavam fazendo o pós-doc, o plano de vocês sempre foi voltar para o Brasil? Sim, porque a gente não tinha expectativa de ficar, porque para você conseguir um emprego aqui, você precisa ter seu currículo precisa ser muito bom. E a gente tinha publicações, mas não era assim o suficiente para você conseguir um tenure track, por exemplo, né? Que é a forma como você vira, por exemplo, um pesquisador do NIH. A gente realmente nunca teve essa possibilidade em vista, sabe? Então Sim. seria realmente voltar para o Brasil, ou então conseguir um emprego talvez na indústria, né? O que não era muito o nosso goal. O nosso pós-doutorado estava acabando porque a gente veio com o J1, né? São 5 anos. E aí o que aconteceu foi que a gente precisava mudar de visto. Inclusive eu até peguei o H-1B um tempinho. E o H-1B te dá a oportunidade de você ter o Green Card. Mas assim, a gente precisava de uma possibilidade de emprego, que era o que a gente não estava vendo naquele momento, né? Isso foi por volta de 2012 que vocês Isso. voltaram. Como foi pra ti voltar pro Brasil depois de... Pô, porque assim, 5, 6 anos morando fora é muito tempo. Tipo, eu já tô aqui há 7. É mais ou menos como se eu voltasse pro Brasil agora. E tipo, é muito tempo, né? Vocês construíram uma vida aqui, vocês inclusive tiveram uma filha aqui. Como é que foi quando vocês voltaram? Porque o teu marido conseguiu um trabalho, certo? Sim, ele passou num concurso lá. O meu plano era aplicar para um outro pós-doc lá enquanto eu não conseguisse passar
num concurso também. Mas foi um pouco difícil, realmente, sabe? Primeiro porque a gente tinha todos aqueles nossos amigos aqui, que eram quase que família, foi realmente difícil se separar. E assim, tinha vários amigos que tiveram filhos na mesma época que a gente, sabe? E voltando para o Brasil, você se acostuma muito, assim, com as facilidades que existem aqui, sabe? Nossa, tecnologia não vou nem falar, né? Lá no Brasil você não pode, mal você pode andar com o celular na mão. Aqui eu vejo gente com laptop no metrô, entendeu? Trabalhando, sabe? Andando na rua, né? A da violência também, né? Porque DC é uma cidade muito segura, sabe? E os arredores aqui, Maryland, que é onde que eu moro, que é pertinho de DC, né? Aqui é muito seguro, sabe? Mas aí a tua questão profissional, como é que ficou nesse período? Com relação ao trabalho, né? Existe um abismo entre as condições de pesquisa no Brasil e aqui, né? Aqui a gente tem várias biotechs, né? E as empresas que fazem os insumos que a gente precisa para trabalhar, elas estão aqui. Então, Sim. quando você precisa de alguma coisa, um reagente ou um plástico, um descartável que você usa em pesquisa, você compra e o negócio chega assim, sei lá, no dia seguinte ou na semana que vem, entendeu? Lá no Brasil você precisa fazer importação. Ou então você precisa comprar com os preços do Brasil, que você imagina que são multiplicados, porque lá em real, aqui em dólar, né? Então, Sim. imagina. Isso daí é uma coisa muito forte, sabe? Às vezes, por exemplo, eu precisava de um reagente, o reagente só ia chegar 6 meses depois. E a outra coisa é que os laboratórios no Brasil, eles são bem equipados, sim. Mas aqui a impressão, pelo menos no NIH onde eu trabalho, a impressão que você tem aqui você sempre tem o último, sabe? Os equipamentos de ponta. Então, tu acha que essa, digamos assim, falta de estrutura, de incentivo, falta de recurso no Brasil acabou te desanimando de continuar lá? Porque, tipo assim, se o Brasil tivesse, te oferecesse aquilo que tu precisava para tua pesquisa, tu acha que teria ido buscar fora ou daí tu teria ficado? Talvez não, porque assim, é muito mais fácil fazer pesquisa aqui. E eu também, eu não me adaptei muito à vida lá de novo, entendeu? Então acho que foram duas Sim. coisas. E a terceira também é a questão do concurso, né? Que foi muito difícil passar lá, inclusive eu não consegui. Eu fiz vários concursos e sempre ficava bem colocada, mas nunca era o primeiro lugar, geralmente tinha só uma vaga. Não foi a única razão, obviamente, mas assim, não estava adaptada mais à vida no Brasil. Tu não conseguia um trabalho, não conseguia passar no concurso. Tinha escassez de recursos para fazer a tua pesquisa. Daí, tipo assim, não tinha como ficar feliz, né? Profissionalmente. O que que tu fez? Depois de. Foram 5 anos tentando. Foram cinco? 6, quase 6. Depois de 6 anos tentando, eu escrevi para o meu chefe. Foi até uma coisa assim, meio não pensada, sabe? Foi meio que um rompante, né? Eu escrevi Aham. para o meu ex-orientador, né, daqui, e eu sabia que a gente, porque eu tinha deixado um trabalho inacabado aqui, sabe? E uma outra pessoa ia continuar o meu trabalho. Mas essa outra pessoa teve que aprender a fazer as coisas que eu fazia. Uhum. Aí eu perguntei para esse meu ex-orientador se ele teria uma vaga aqui para mim e se ele tinha interesse de me ter de volta. E aí a minha grande surpresa foi que ele falou que sim. E o dia que tu entrou em contato com ele, que tu escreveu um e-mail, tipo assim, tu falou que não foi algo pensado. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente pega, pá, pum, escreve ou, né, escreve no teu caso, ou faz uma ligação, ou enfim, quando a gente faz essas coisas meio que sem pensar muito. Tu lembra o que aconteceu nesse dia? Tipo, teve alguma coisa que aconteceu nesse dia pra te falar assim: "Ah, eu vou escrever um e-mail pra ele e ver se tem alguma coisa". Eu acho que foi um pouco depois de eu ter feito sei lá, 50º concurso,
que eu fiquei daquela frustração, né? Que você fica bem colocado, mas que você não chega lá. E eu me lembro de já ter comentado alguma coisa com o meu marido, né? Bom, a gente sempre conversava, né? Ele sabia que eu não tinha me adaptado de volta no Brasil. Ele sabia que eu morria de saudade do pessoal daqui e tal. Eu me lembro que eu comentei com ele que talvez eu fosse escrever. Eu tava pensando sobre isso, mas, entendeu? Foi meio que no susto. Eu escrevi, e aí como eu recebi essa resposta positiva, aí é que a gente começou a discutir, né? Todas as coisas, como que ia ser. Porque daí como é que foi? Tipo, o teu orientador então te ofereceu uma vaga de emprego nos Estados Uhum. Unidos. Nisso tu não tinha mais nenhum visto. Não, não tinha, não E aí tinha. como é que foi esse processo? Então, aí eu vim com H1B, que ele pediu pra mim, né? A vaga, né, era para Research Associate, que eu acho que é essa pesquisador associado aqui. Que agora o pessoal que tá escutando não sabe, né? Mas tu voltou em 2018 com uma passagem só de vinda pra Washington DC pra trabalhar pro teu ex-orientador sozinha com a tua filha. Tipo, teu marido não veio. O que aconteceu? Qual foi o acordo de vocês? Por que vocês decidiram isso? A gente conversou que ele me deu o maior apoio, sabe? Ele me deu o maior apoio porque ele estava vendo como que eu estava frustrada lá, né? E ele falou que eu tinha que correr atrás do que eu queria mesmo. E a gente combinou que a gente ia ficar meio que na ponte aérea, sabe? Então ele viria tipo a cada 2 meses e ficaria alguns dias, entendeu? E é isso, ele continuaria com o trabalho dele lá. Ele tem alunos de pós-graduação que tinham começado naquela época, então não é como se ele pudesse simplesmente, não, vou pedir demissão, mesmo que ele conseguisse um emprego assim Sim. rapidinho, né? Ele tinha os alunos de pós-graduação lá que ele precisava terminar a orientação e tal. Mas o nosso plano era talvez conseguir o green card, né? E vir pra cá, mas isso ia precisar de tempo, tipo 5 anos, Sim. né? A gente sempre fala assim que a nossa vida é feita em blocos de 5, né? Porque você vê, eu casei, morei 5 anos em BH, depois eu vim pra cá, fiquei 5 anos, aí depois eu voltei pra lá, fiquei Não 5 anos. é? Ele com o visto. Se ele viesse também, ele não ia poder trabalhar, né? Como o teu. Não, não. Porque o H1B, quem é dependente do H1B não tem autorização de trabalho, né? Ele assim, ele teria que sair de lá e pedir uma licença sem vencimento. Só que a gente não conseguia se manter aqui. Aqui, Washington DC é uma região muito cara. Então a gente não conseguia se manter só com o meu dinheiro, assim, sabe? O meu salário. Sim. Então, ele não podia ficar sem esse income também, né? Porque ele Quando tu recebeu essa proposta, vocês sentaram e conversaram e decidiram que o melhor era tu vir e ele ficar. Sempre contando com a perspectiva de que quando pegasse o green card as coisas fossem mudar. E aí, como é que foi a tua vinda pra cá? Então, aí eu vim, né? Sozinha. A gente conseguiu alugar um apartamento de lá já, né? Eu consegui, até a gente alugou no mesmo prédio que a gente tinha morado antes, que a gente gostava muito. E aí, nesse 1 mês, eu consegui montar a casa e tal, para que a minha filha pudesse vir, né? Aí também consegui arrumar a escola para ela, né? Trouxe todos os documentos dela para inscrever ela numa escola aqui. E depois de 1 mês ela veio e ele veio também. Ele veio para acompanhar ela, né? Mas ele ficou poucos dias e ela ficou direto Que idade a comigo, tua né? filha tinha quando vocês voltaram pra cá? Ela ia fazer 3 anos quando a gente voltou pro Brasil, né? Então, quando a gente veio, ela tava com 9. Mas conta mais, como tem sido esse período até então de vocês, né? Mantendo um relacionamento, um casamento à distância com uma filha.
eu queria que tu falasse um pouco da questão de julgamentos e até preconceitos, né? E comentários que as pessoas fizeram a respeito de vocês, porque com certeza fizeram, né? E a gente sabe que se fosse o contrário, ninguém ia questionar, né? Um homem deixar as coisas pra ir atrás de algo profissional. Porque geralmente é o que a gente mais vê, inclusive aqui no podcast, de muitas meninas, né, muitas mulheres que acompanham os maridos nessas jornadas. E no caso de vocês têm uma história não muito comum, né? Onde os dois estão seguindo o que eles acham melhor e vocês vão se encontrando no meio do caminho. Cada um se apoiando. Mas como que... Eu queria que tu falasse um pouco de como foi esse processo, tipo, pra ti sair sem ele, né? E também deixar a tua filha, querendo ou não, um pouco mais longe dele. E como que a sociedade, entre aspas, recebeu essa escolha de vocês? Então, são coisas assim, que você percebe nas entrelinhas, né? Não é assim muito falado, sabe? As poucas pessoas que falaram assim, meio que direto, tipo, mas tá acontecendo alguma coisa no casamento de vocês? Vocês não estão bem? Né? Uma coisa assim. Mas as outras pessoas, elas simplesmente falavam alguma coisa, tipo, você gosta muito dos Estados Unidos, né? Vocês querem ir para lá, mas você acha que tá certo, né? Você deixar seu marido e as coisas que você já conhece aqui, a sua família, para ir criar sua filha lá longe, longe da família toda, esse tipo de coisa, sabe? Foi meio complicado, assim. A família mesmo da gente até que meio que apoiou, eles não falaram muito, não. Mas, assim, a família mais ligada, né? Porque a Sim. família é um pouco mais distante. Eu não sei se até hoje entende o que está acontecendo. É Eu que acho que daí não entendem muito bem. é até como diz a fala popular, né? Daí não é mais família, é parente. É diferente. Exatamente. Família Exatamente. é o que tá perto, né? Mas aí, quando tu escutava esse tipo de coisa, tu chegou a se questionar em algum momento? Tipo, ai meu Deus, será que eu não deveria estar fazendo isso? Será que eu vou me arrepender? Tu chegou a entrar nessa questão dentro de ti? Entrei. E como foi? Eu acho que pelo fato da gente ser mulher e já ter essa carga, né? Esse histórico, né? A gente já se cobra mais. E isso foi uma coisa que eu entrei em choque comigo mesma, porque uma coisa era o que eu sentia, outra coisa era o que eu pensava. O que eu pensava era, eu tenho todo o direito do mundo, né? De correr atrás dos meus objetivos. E o que eu sentia era, mas eu vou afastar minha filha do meu marido, mas eu vou ficar longe dele também, entendeu? E ela vai ficar o tempo todo sem ele, eu preciso dele também para educar ela. E o que que as outras pessoas vão pensar? Eles vão achar, sabe? A Sim. gente mesmo se sabota, entendeu? Uhum. O que assim foi super resolvido depois, porque a gente sempre conversava, eu e meu marido, a gente sempre conversava sobre isso. E ele, várias vezes, ele me falou, olha, a gente não precisa pensar no que os outros vão pensar da gente. A gente sabe o que que a gente tem e eu quero que você seja feliz. Você não estava aqui no Brasil feliz. Sim, sim. Bom que vocês tomaram essa decisão, né? Mas eu acho bem interessante o que tu falou de o que tu pensava, o que tu sentia, né? De tipo, eu também tenho esse direito, né? E se ele tava te apoiando, se tava todo mundo de acordo, por que não, né? Essa parte da nossa, sei lá, da nossa vocação, da nossa missão, da nossa profissão, se tu continuasse do jeito que tava, tu não ia ser feliz, tu ia ser eternamente frustrada. E ninguém pode dizer que tu não tentou também, né? Porque foram 6 anos. Eu lembrei de uma coisa aqui também que eu ouvi uma vez. Uma pessoa falou assim: Ah, mas Elton, você tá na tua casa ou você tá nos Estados Unidos?
Aí ele falou assim, como assim? A minha casa é nos Estados Unidos. Aí a pessoa falou assim, não, sua casa não é no Brasil porque você fica mais aqui do que lá. Aí ele falou, olha, eu tenho uma casa que é a minha casa nos Estados Unidos e eu tenho uma casa aqui. Mas a minha família tá lá, então assim, e assim, essa pessoa ainda falou assim, eu não conseguiria morar longe da minha família. Eu não conseguiria, não, como é que foi? Eu não conseguiria largar a minha família desse jeito, por causa de trabalho. Ué, E é só não aí, largar. pois é, pois é. Mas enfim, essas coisas, É aquela coisa, né? Eu queria saber se as pessoas iam falar a mesma coisa se fosse o contrário, né? Se fosse ele que tivesse exatamente. É. escolhido ir atrás de algo, enfim, provavelmente a gente sabe qual seria o final da história, né? Porque assim, o homem tem aquela prerrogativa, isso ainda é forte no Brasil, né? Que o homem tem aquela prerrogativa sei lá, prover para a família, né? O principal income é o dele, sabe? Uhum, Então, se ele vai para o exterior para fazer alguma coisa, é porque a família tinha essa necessidade que era financeira, entendeu? uhum, uhum. É, E no meio disso tudo, vocês passaram pela questão do Covid também, né? Então, a questão do Covid acabou ajudando a gente. É porque eu ainda não contei que ele ficou um ano aqui, ele conseguiu um sabático, um período sabático, e ele ficou um ano aqui com a gente. Mas esse ano passou assim, ó, rapidinho. A gente começou a sentir muita falta de novo, porque, poxa, depois que você passa um ano junto com a pessoa, né? E aí veio o Covid. E aí a questão do Covid foi que no Brasil as aulas pararam, né? Aqui também parou e começou a ser online. Poderia vir para cá e dar aula daqui, sabe? E até a orientação dos alunos também foi complicado, porque você não podia, né, ficar muito perto. Então, ele Sim. acabava orientando pelo computador também. Ao invés dele passar 2 meses lá e ficar uns dias aqui, agora ele tá passando, tipo, 2 meses aqui e fica uns dias, e fica um Uns mês dias lá. lá. Para as pessoas entenderem, né? Como que ficou. Porque tu falou que isso só ia mudar quando vocês pegassem o Green Card. Vocês pegaram o Green Card recentemente, certo? Uhum. E Eu, aí, eu consegui o green card. uhum. E aí agora, como que vão ser os planos de vocês agora que já tem o Green Card e existe a possibilidade de ele morar aqui e trabalhar aqui? O que vocês acertaram? Então, o currículo dele melhorou bastante, né? E isso vai ajudar bastante no green card dele também e no emprego. Conseguir um trabalho aqui. Então, os últimos alunos dele estão defendendo tese e tal. E isso deve acontecer no próximo ano, 1 ano e meio. E depois desse tempo, ele vai começar a procurar emprego aqui. Ele sabe mais ou menos, já sabe bem o que, que ele quer e tal. Porque quando tu veio pra cá, vocês já vieram meio que com um plano traçado, né? Por mais que quando pense que são 5 anos, mas vocês vieram com isso, tipo, a gente vai ficar à distância até eu conseguir um green card e aí já tá assim, green card vocês já conseguiram. Então agora tá bem próximo de ele vir. Eu queria que tu falasse um pouco assim para as meninas, para as mulheres que estão escutando de dar alguma palavra de incentivo, alguma coisa que te ajudou assim a não desistir de ti por conta de um relacionamento. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso e muitas vezes não é nem porque a pessoa do nosso lado não nos incentiva, mas porque a gente acha que não vai dar conta ou porque a gente, como aconteceu contigo, tem medo do julgamento dos outros, só que tu não deixou o teu próprio julgamento e o julgamento dos outros te paralisar, né? A gente não deve se contentar com pouco, a gente não deve se contentar com migalha. Tipo, eu podia ter parado de trabalhar lá no Brasil, entendeu? Porque até eu fiquei, por exemplo, eu tive 3 anos de bolsa de pós-doutorado e aí depois eu realmente fiquei sem, sabe? Então, acabei sendo sustentada, o que é uma coisa que
Não gosto, nunca gostei. Trabalhei sempre desde os meus 14 anos, eu não, né? Mas assim, eu podia ter tentado me contentar com isso, sabe? Mas eu acho assim que você precisa ouvir o seu coração. O seu coração tá falando que você quer ir atrás de alguma coisa, você tem que ir atrás de alguma coisa. E as coisas vão se adaptando. É claro que é importante você ter não é o aval, mas assim, você ter o O apoio do seu apoio. companheiro. É óbvio que é muito importante isso, né? Você não vai fazer nada só da tua cabeça, sabe? É muito importante você também saber se colocar, né? Porque tem muita gente que não se abre também, né? Muita mulher que não se abre pro marido, né? E acaba aceitando menos. E eu acho que isso é muito mais típico da mulher do que do homem, sabe? Sim, O sim. homem vai atrás do que ele quer, a mulher fica naquele negócio assim de sombra, de meio que ficar na sombra dele. E não é verdade, né? Nós somos todos pessoas, sabe? Nós todos temos sonhos, temos objetivos, temos metas e a gente precisa correr atrás deles. E assim, uma outra coisa também é que às vezes parece muito mais difícil do que é, né? No início, para mim, parecia que ia ser uma coisa assim, é, sei lá, que eu ia dar um passo, sei lá, maior do que a minha perna, né? Mas Uhum. não, quando eu cheguei aqui, eu vi que as coisas foram se ajeitando, sabe? Um grande medo que eu tinha era da minha filha não se adaptar. E a minha filha se adaptou em 6 meses, tanto é que ela não quer voltar pra lá, entendeu? Eu tinha medo do meu relacionamento com meu marido ter algum, sei lá, esfriar de alguma forma, e isso não aconteceu. A gente tá cada vez mais cúmplice. E não ficar pensando no que os outros vão falar ou vão pensar. Porque ninguém paga as suas contas, na verdade, né? É verdade, é verdade. Eu acho que é muito interessante essa história também, porque a gente tem essa história que é vendida pra gente de tipo. Porque todo mundo, né? Tipo, é todas essas coisas. Ai, aproveita enquanto tu é novo. Ou aproveita enquanto tu é solteiro. Aproveita enquanto vocês não têm filhos. Tipo, tudo se cria uma timeline pra vida que tudo bem, Uhum. a gente sabe que as coisas elas se tornam um pouco mais difíceis às vezes conforme essas circunstâncias vão acontecendo, mas não é como assim, parece que tá bom, casou, teve filho, pronto, não pode mais fazer nada, não pode mais mudar de vida, Exatamente. não pode mais ter não pode mais separar o relacionamento, só pode namorar à distância, não pode casar, ficar casado à distância. Então, eu acho que é legal ver histórias como a tua, que eu nunca tinha visto uma história assim, né? Pra mostrar realmente que não é regra, né? A gente não precisa se limitar nem por filho, nem por relacionamento, nem por idade, que é o que eu sempre falo aqui, né? E tem mais uma coisa também que eu ouvi. Eu achei que a sua prioridade fosse a sua família. Eu ouvi isso. Ah, Aí eu respondi, olha, minha prioridade é a minha família e é o meu trabalho. E assim, sem o meu trabalho, eu não vou ser um suporte bom para minha família, sabe? Então, eu acho que eu uhum. preciso ser uma mulher completa para eu ser uma mãe completa e uma esposa completa, entendeu? Sim, E isso não me concordo, define, né? Ser concordo. mãe e esposa não define ninguém, ser pai não define ninguém. Você é uma pessoa completa. Eu queria que tu falasse também do teu livro, que tu escreveu um livro durante a pandemia, né? E eu achei o tema super interessante e importante. Então fala um pouquinho pra ele e para quem e mostra pra gente que tá aqui te vendo no vídeo. Eu vou deixar o link na descrição do podcast também pro pessoal dar uma olhada. Então, o livro é esse aqui, chama Trevas e Luz, a história de um relacionamento tóxico, né? Eu escrevi esse livro porque eu sempre quis escrever um livro, na verdade, né? Mas assim, você mal tem tempo para fazer as suas coisas, né? Quanto mais tempo para fazer outras coisas. E aí, nessa época do Covid, eu tive muita facilidade de tempo, porque a gente teve que parar de ir no laboratório, a gente teve que trabalhar menos, fazer rodízio, né? Até teve uma época que a gente nem mal podia sair de casa. Aproveitei esse tempo livre para fazer esse meu projeto e eu escrevi esse livro em 2 meses. Menina, que rápida! Porque ele é inspirado num relacionamento abusivo que eu tive quando eu era adolescente, né?
E outras histórias me inspiraram também, como por exemplo, se você entrar no Facebook, existem algumas comunidades de brasileiros, sabe? E lá eu vejo muitas mulheres postando, que geralmente são mulheres, né? Pedindo aconselhamento, tipo, brigaram com o marido, não sabem o que fazer, às vezes querem se separar, mas estão aqui nos Estados Unidos e não sabem falar inglês e não sabem dos seus direitos, sabe? E eu vejo que a maioria dessas pessoas que vêm morar aqui, elas não sabem falar inglês e isso já é meio que geralmente são mulheres que vieram acompanhando os maridos, né? Porque os maridos estão trabalhando aqui. E eu vejo que isso já é meio que uma predisposição para um relacionamento que pode gerar um abuso, entendeu? Sim. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada no teu livro, na descrição tanto do podcast como no YouTube. Esther, pra gente dar um fechamento, tu quer deixar alguma mensagem para quem tá te escutando? Como ainda na linha do que a gente estava falando, né? Você é muito mais do que uma esposa, você é muito mais do que uma mãe. Você é uma pessoa com sonhos, com objetivos. E muito nessa linha, eu descobri que eu amo escrever. Então eu também não sou definida como uma cientista, sabe? Agora eu já escrevi mais livros depois desse, só que eu ainda não publiquei. E eu quero também ser escritora. Eu acho que você não precisa ser só uma coisa na vida, entendeu? Você pode. Não é tarde, nunca é tarde para você alcançar os seus objetivos, né? E é sempre legal a gente escutar e saber de histórias como essas pra gente poder se inspirar, né? E dar aquele boost de energia e de inspiração. Eu sempre escuto. As mensagens que eu mais recebo sobre o podcast são de pessoas dizendo: nossa, eu adoro podcast porque sempre me inspira. Então eu acho isso que é legal, porque às vezes tu tá lá, né, achando tipo, ai, não, mas agora eu não vou mais fazer porque já tá tarde, ou porque eu sou muito velha, ou porque eu tô casada, ou porque... enfim. E aí vem pessoas como a Esther aqui mostrando que não, né? Então eu acho que isso é sensacional. A gente não precisa ser definido só por uma coisa na vida, e não precisa também ser feliz fazendo só uma coisa na vida. Queria te agradecer por participar, por Eu compartilhar que a tua história. agradeço. A gente pode colocar o teu Instagram para as pessoas te mandarem mensagem? Tá, então eu vou deixar o Instagram da Esther na descrição do podcast, na descrição do episódio aqui no YouTube, caso vocês queiram mandar mensagem para ela. E lá, tu com certeza postou o teu livro lá também, né? Com Daí certeza, vocês vão tá lá lá, na bio. deem um oi pra ela, falem o que vocês acharam. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, obrigada.